Você conhece alguém máscara? Só vem. No resumo falado de hoje, segunda parte do livro Como Jack Welch se tornou Jack Welch, 10 dicas de líderes, 10 categorias de experiências formativas e os máscaras. Parafraseando Gordon Bethune, não há nada que faça um grande líder. Não bastam farinha, leite e ovos em uma tigela para se ter um grande bolo. É o que você faz com esses ingredientes que determinará se o bolo sairá bom ou ruim. 10 categorias abrangentes de experiências formativas de líderes que entrevistei para esse livro. Nade com água acima da cabeça. Você tem que fazer coisas de propósito, fora da zona de conforto. Faça a escolha difícil. Opte pelo benefício do grupo e não pelo seu próprio bem-estar. Ou então, escolha entre dois certos. Resolva o problema-chave. Qual é a raiz do problema ou oportunidade? Mesmo que não seja sua tarefa, não esteja sob sua responsabilidade. Atue como pai ou mãe no emprego. Você aprende muito com seus pais e, ao criar seus próprios filhos, ajude os outros a crescer e a atuar de modo excepcional. Trate seus funcionários da mesma maneira que gostaria que seus filhos fossem tratados. Tente vender algo e faça com que os outros comprem. Venda uma ideia. Interaja com os outros. Envolva-os com suas ações e palavras. Forme uma equipe. Precisa de experiência para selecionar pessoas e para fazer com que fiquem na mesma sintonia. Autopromova-se. Aprenda a se comunicar. Dialogue e projete sua autenticidade em tempo real. Desenvolva seu detector de papo furado. Aprenda a ler o subtexto das conversas. Olhe-se no espelho. Faça uma avaliação crítica de seus próprios valores, crenças e comportamentos. Falando resumidamente, isso significa, por exemplo, assumir riscos calculados, agir sob pressão, envolver e inspirar os outros para que se esforcem um pouco mais. Líderes são pessoas mais inteligentes que nós? Não. Elas já nascem assim? Não. Elas começam não muito diferentes de nós, mas são capazes de desenvolver traços do núcleo de liderança em algum ponto da vida. Não importa de onde você tenha vindo, quando você tenha iniciado a sua vida profissional, nem onde esteja, nunca é tarde para pegar a estrada que o levará à liderança. O que importa é a sua disposição para aprender. Algumas experiências de Jim, como o coral, por exemplo, são comuns. Todos nós já passamos por algo parecido. O que as tornou extraordinárias é o que ele fez com elas e o que retirou delas. Nada foi desperdiçado. Nada se perde diante de futuros líderes. Os líderes são construídos, não nascem líderes. As experiências não irão moldá-lo apenas enquanto ocorrem. Elas se tornam parte da armadura da qual precisará mais tarde.
assim que começarem a habitar sua memória intelectual e emocional. Quanto mais alto você subir, mais a vida irá cobrar de você. E é aí que você precisa de um núcleo mais vigoroso. Chamo de máscaras pessoas que não conseguem liderar de modo eficiente, que precisam fazer uso de truques e encenações para compensar a falta de qualidades típicas de um líder. Persona é nossa roupa psicológica, aquele aspecto do ego que apresentamos ao mundo, a máscara atrás da qual nos escondemos. Robert Johnson, psicólogo. Dependem de uma gama de falsas personas ou máscaras para superar suas deficiências. Podem encobrir as falhas por algum tempo, mas lá adiante serão expostas. Não importa onde trabalhem, na sala da presidência ou na sala da correspondência, eles sempre fracassarão. Pessoas assim, em geral, se revelam das seguintes maneiras. Elas esbravejam em vez de calmamente explicar seu ponto de vista. Incapazes de motivar, lançam mão da posição ou dependem do cargo para garantir a harmonia ou forçar a concordância. Costumam culpar as pessoas à sua volta, em vez de se concentrar nos resultados. Criam personas temporárias a si próprias para poderem lidar com situações diferentes e, de repente, se comportam e agem de modo completamente distinto de sua conduta costumeira. Mostram-se muito educadas na frente de pessoas sofisticadas. É simplesmente impossível saber quando a verdadeira pessoa está debaixo da máscara, caso haja, de fato, alguma pessoa verdadeira para se conhecer. Os máscaras dependem de atitudes falsas, de farsas, de esquivamento, de autoilusão, para encobrir deficiências e enfrentar seu dia a dia no trabalho. Eles se esforçam para sobreviver em um emprego para o qual nunca estão preparados. Às vezes, cometem violações éticas na tentativa de sobreviver. A única falha que não pode ser superada é a falta de caráter, e a pior das máscaras é aquela sem caráter. Todos nós usamos e fazemos uso de máscaras em algumas situações, e as pessoas têm feito isso há milhares de anos. Tudo bem usar uma máscara vez ou outra, quando ela se mostra apropriada e eficaz. Você não tem de demonstrar tudo que está pensando ou sentindo para todos o tempo todo. Os máscaras sempre vão sentir falta de alguma coisa. Nos momentos turbulentos, quando precisam mergulhar para dentro de si e ir fundo em busca de força ou determinação para enfrentar um problema, voltam vazios. Os máscaras são perigosos, sempre deixando discórdia em seu rastro, deixando a administração e os funcionários infelizes. Você não deseja trabalhar para um máscara. E se você acha que trabalha, o melhor plano de ação é se afastar dele, transferindo-se para um outro departamento ou buscando emprego em uma empresa diferente. Os máscaras se comportam do jeito que se comportam e agem do jeito que agem
porque lhes falta a essência. Não há substituto para o bom caráter e o acúmulo constante de experiências formativas que irão transformá-lo em um líder real, capaz de realizações honestas e duradouras. Me conte nos comentários se você já trabalhou com máscara. Obrigada por assistir e até o próximo resumo falado. E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.